Você já sentiu aquele peso silencioso de saber exatamente o que precisa fazer, mas não conseguir? Aquela sensação de estar travado entre o desejo e a paralisia? Você não está sozinho nessa batalha interna. Existe algo profundo acontecendo quando a vontade existe, mas a ação não vem. É como se a alma sussurrasse desejos que o corpo se recusa a executar, deixando você preso numa espécie de limbo existencial. A apatia que você sente não é preguiça. Ela é muito mais complexa do que isso. É um sintoma de algo que clama para ser visto, compreendido e integrado. Quando você se pega adiando sonhos, evitando mudanças necessárias ou simplesmente sem energia para perseguir o que realmente importa, sua psique está tentando comunicar algo essencial. A procrastinação, o cansaço existencial, a falta de motivação, tudo isso são mensagens da alma que ainda não encontraram tradução consciente. Muitas pessoas acreditam que a falta de motivação é uma falha de caráter, uma fraqueza moral que pode ser vencida com mais disciplina ou força de vontade. Mas Jung nos ensina algo revolucionário. A motivação não é a causa da ação, ela é o sintoma de um alinhamento interno. Quando esse alinhamento não existe, quando há conflitos profundos entre quem você é e o que está tentando fazer, a alma simplesmente recusa colaborar. Existe um mundo invisível operando dentro de você, um universo de crenças herdadas, medos inconscientes e partes rejeitadas de si mesmo que influenciam cada decisão, cada movimento, cada hesitação. Carl Jung chamou esse território de inconsciente, e é lá que moram as verdadeiras razões da sua paralisia. Não é que você não queira agir, é que uma parte profunda de você não se sente segura ou autorizada para fazê-lo. A sombra, aquela parte de nós que rejeitamos, mas que continua atuando nos bastidores, tem um papel fundamental nessa dinâmica. Ela carrega não apenas nossos aspectos mais sombrios, mas também nossos potenciais não realizados, nossos desejos reprimidos e nossa autenticidade perdida. Quando tentamos agir contra os impulsos da sombra, ou ignorando sua existência, ela se manifesta através da sabotagem inconsciente. O auto-engano é outro mecanismo poderoso que opera nessa trama psicológica. Quantas vezes você se convenceu de que queria algo quando na verdade estava tentando atender expectativas externas? Quantas vezes a falta de motivação foi na realidade a sabedoria da alma dizendo: isso não é seu caminho? Jung acreditava que a psique possui uma inteligência própria, uma capacidade de nos proteger mesmo quando nossa mente consciente não compreende. A paralisia que você sente pode ser uma forma de resistência legítima. Talvez sua alma esteja se recusando a mover-se numa direção que não conversa com sua essência mais profunda. Talvez o cansaço seja um freio necessário, impedindo você de perpetuar padrões que não servem mais ao seu crescimento. A falta de energia pode ser um convite para parar e investigar se você está vivendo a vida certa. Quando olhamos para a motivação através da lente junguiana, descobrimos que ela não é algo que se conquista através de técnicas ou estratégias externas. Ela emerge naturalmente quando há coerência entre o mundo interno e externo, quando a alma se sente vista, compreendida e respeitada em seus movimentos mais sutis. A verdadeira motivação nasce da integridade, do alinhamento profundo entre valores, desejos e ações. Existe um tipo de cansaço que nenhum descanso cura: o cansaço de viver uma vida que não corresponde à sua verdade interior. Quando você tenta forçar-se a querer coisas que não deseja genuinamente, ou quando tenta ser alguém que sua alma não escolheu, a motivação simplesmente não pode florescer. É como tentar fazer uma planta crescer em solo inadequado. Por mais que você regue, ela definhar. A jornada que faremos juntos não é sobre como forçar a motivação a aparecer, mas sobre como criar as condições internas para que ela possa emergir naturalmente. Vamos explorar os territórios inconscientes onde residem os bloqueios, investigar as crenças que sabotam sua vontade e descobrir como a alma, quando se sente segura e compreendida, naturalmente se move em direção ao que é verdadeiro e necessário. Antes de aprofundarmos no conteúdo,
Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Este canal existe para oferecer um espaço terapêutico onde possamos compreender profundamente aquilo que você está vivendo. Nossa missão é criar pontes entre a sabedoria psicológica e sua jornada pessoal de autoconhecimento. É extraordinário como pessoas de todas as cidades do Brasil e até inscritos estrangeiros encontram aqui um lugar de acolhimento e reflexão. Cada visualização, cada comentário representa alguém que está corajosamente olhando para dentro, buscando compreender os movimentos mais sutis da alma humana. Isso nos emociona profundamente e nos motiva a continuar oferecendo conteúdo que verdadeiramente faça diferença em suas vidas. Os vídeos que criamos não são apenas informativos, eles são espaços sagrados de encontro com sua própria essência. Sabemos que muitos de vocês chegam até aqui em momentos de busca, questionamento ou transformação, e nos honra fazer parte dessa jornada íntima de reconexão consigo mesmo. Por favor, compartilhem nos comentários de qual cidade vocês nos acompanham. Essa conexão humana, mesmo à distância, cria uma rede invisível de apoio mútuo e compreensão. Agora, vamos mergulhar juntos nessa exploração profunda sobre motivação e paralisia interior. Vivemos numa sociedade obcecada pela racionalidade, onde acreditamos que basta ter clareza sobre nossos objetivos e força de vontade suficiente para alcançá-los. Essa é uma das maiores ilusões do mundo moderno, a crença de que o intelecto pode comandar sozinho os movimentos da alma. Quantas vezes você já fez listas detalhadas, planejamentos perfeitos, estabeleceu metas claras, mas ainda assim não conseguiu agir? Isso acontece porque estamos tentando governar um reino com apenas metade do mapa. A mente racional é uma ferramenta poderosa, mas ela opera apenas na superfície da experiência humana. Jung nos ensinou que somos como icebergs. A parte consciente e racional é apenas a ponta visível, enquanto a maior parte de nossa psique permanece submersa no inconsciente. Tentar motivar-se apenas através da razão é como tentar navegar olhando apenas para as estrelas, ignorando as correntes profundas que realmente determinam o curso do navio. O emocional ferido não se deixa convencer por argumentos lógicos. Ele opera numa lógica própria, ancestral, visceral. Quando uma criança interna machucada sussurra, "Você não merece isso" ou "É perigoso tentar", nenhum planejamento estratégico consegue vencer essa voz. O emocional ferido age como um sistema de segurança primitivo, acionado não pelo que é racional, mas pelo que é familiar e conhecido, mesmo que doloroso. A sabotagem inconsciente não é uma escolha consciente que fazemos. É um mecanismo de proteção sofisticado que desenvolvemos ao longo da vida para lidar com ameaças reais ou percebidas. Quando criança, talvez você aprendeu que sonhar alto resultava em decepção, que se destacar trazia abandono ou que o sucesso significava solidão. Essas lições ficaram gravadas no inconsciente como verdades absolutas, e agora elas operam automaticamente, sabotando qualquer tentativa de mudança. A alma possui uma inteligência própria que transcende a compreensão racional. Ela sabe coisas que a mente consciente ainda não descobriu. Por isso, quando você tenta forçar uma ação que não está alinhada com sua verdade interior, a alma simplesmente se recusa a cooperar. Ela não age sob pressão ou coerção. Ela responde à autenticidade, ao amor próprio genuíno e à coerência interna. Muitas pessoas interpretam essa resistência da alma como fraqueza ou preguiça, quando, na verdade, é uma forma sofisticada de autocuidado. A alma se recusa a mover-se quando não se sente segura para ser quem realmente é. Ela não vai investir energia em projetos que exigem a negação de partes essenciais de sua natureza. É como se ela dissesse: "Antes de agir, preciso saber que posso ser inteira neste movimento." A força de vontade, quando usada contra os impulsos naturais da alma, cria uma tensão interna destrutiva. É como dirigir com o freio de mão puxado. Você até pode se mover, mas desgasta o carro inteiro no processo. Por isso, tantas pessoas que vencem através da pura força de vontade
acabam exaustas, vazias e questionando se valeu a pena. Elas conquistaram objetivos externos, mas perderam o contato com sua essência interior. Jung falava sobre a importância da função transcendente, que é a capacidade da psique de criar pontes entre o consciente e o inconsciente. Quando essa função está ativa, a motivação flui naturalmente porque não há conflito interno entre o que queremos conscientemente e o que nossa alma profunda deseja. Há uma dança harmoniosa entre razão e intuição, entre planejamento e impulso genuíno. O verdadeiro movimento, aquele que sustenta-se no tempo e gera satisfação genuína, nasce da integração entre mente e coração, entre intenção consciente e sabedoria inconsciente. Não é sobre vencer a resistência interna, mas sobre compreendê-la, dialogar com ela e encontrar caminhos que honrem tanto os objetivos práticos quanto as necessidades emocionais mais profundas. A paralisia que você sente pode ser, na verdade, um convite para uma abordagem mais madura e integral da motivação. Em vez de tentar forçar a ação através da disciplina férrea, que tal investigar o que sua alma precisa sentir para naturalmente querer mover-se? Essa é a diferença entre motivação como esforço e motivação como expressão natural de uma vida alinhada com sua verdade interior. A apatia que você sente não é silenciosa, ela grita. Mas grita numa linguagem que a mente racional não consegue decodificar facilmente. Cada momento de procrastinação, cada amanhã eu faço, cada sensação de peso ao pensar em agir, são mensagens cifradas da sua psique, tentando comunicar algo urgente e necessário. O sintoma da falta de motivação é, paradoxalmente, uma das formas mais poderosas que a alma encontra para chamar sua atenção. Imagine que sua psique é como uma criança que precisa desesperadamente ser ouvida, mas não tem palavras para expressar o que sente. Então, ela faz birra, ela resiste, ela se recusa a cooperar. A apatia é essa birra da alma, não por capricho, mas por necessidade de ser vista e compreendida. Por trás da resistência existe uma mensagem. Pare de me ignorar. Pare de me forçar a fazer coisas que ferem minha natureza essencial. As crenças que você carrega sobre si mesmo foram plantadas muito cedo, quando sua mente ainda não tinha filtros para questionar o que absorvia. Frases como, quem você pensa que é? Pessoas como nós não conseguem isso, não se iluda muito, ou sonhar alto só traz decepção, ficaram gravadas como verdades absolutas no seu inconsciente. Agora, sempre que você tenta expandir, essas vozes internas surgem como guardiões rígidos do status quo. Existe uma voz interna que muitas vezes nem percebemos que está lá, a voz dos pais internalizados, dos professores críticos, da sociedade que estabelece limites sobre quem pode sonhar com o quê. Essa voz sussurra constantemente limitações. Isso não é para gente como você. Você não tem o que é preciso. É melhor não tentar para não se decepcionar. Essa narrativa interna opera como um sistema de freios automáticos, impedindo que você se mova em direção aos seus verdadeiros desejos. Jung descobriu que muito do que acreditamos ser nossa personalidade consciente é, na verdade, uma coleção de introjeções, vozes, valores e limitações que absorvemos do ambiente familiar e social. O inconsciente armazena essas programações como se fossem verdades inquestionáveis sobre a realidade. Por isso, mesmo quando você conscientemente quer mudar, uma parte profunda de você pode estar operando a partir dessas crenças limitantes antigas. A trava real não está na falta de informação ou técnica. Ela mora nesse território subterrâneo onde residem os medos primordiais. O medo de não ser amado se ousar ser diferente. O medo de abandonar a família emocional se crescer, além do que foi permitido. O medo de enfrentar a solidão que pode vir com a autenticidade. Esses medos são tão arcaicos e profundos que operam como instintos de sobrevivência. Muitas vezes, a paralisia surge porque uma parte de você sabe que agir significaria trair contratos invisíveis estabelecidos muito cedo na vida.
Contratos como eu não vou brilhar mais que meu pai. Eu não vou ser feliz se minha mãe não conseguiu ser. Eu não vou abandonar minha família original sendo bem-sucedido. Esses pactos inconscientes são tremendamente leais, mesmo quando nos prejudicam. O inconsciente não distingue entre passado e presente, entre situação real e memória emocional. Se aos 5 anos você aprendeu que expressar seus desejos resultava em rejeição, essa informação continua ativa no seu sistema interno, influenciando suas decisões aos 20, 30, 40 anos. A criança ferida dentro de você ainda acredita que querer algo é perigoso, que sonhar alto é arriscado demais. A mente inconsciente também guarda os nãos que você ouviu ao longo da vida. Cada vez que suas iniciativas foram desencorajadas, cada vez que seus sonhos foram minimizados, cada vez que você foi chamado de sonhador em tom pejorativo, essas experiências se acumularam, criando uma resistência interna ao próprio ato de desejar. Como se sua alma tivesse aprendido que é mais seguro não querer do que querer e se frustrar. Existe ainda a dimensão transgeracional dessas limitações. Você pode estar carregando não apenas suas próprias crenças limitantes, mas também as limitações não resolvidas de gerações anteriores. Se sua linhagem familiar tem uma história de escassez, fracasso ou resignação, essas informações podem estar operando no seu inconsciente como destino inevitável, mesmo que você, conscientemente, queira escrever uma história diferente. Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana ao apresentar o conceito de sombra, aquela parte de nós mesmos que rejeitamos, negamos ou simplesmente não reconhecemos, mas que continua operando ativamente nos bastidores da nossa vida. A sombra não é apenas o repositório dos nossos aspectos negativos, ela guarda também nossos potenciais não realizados, nossa criatividade reprimida e, paradoxalmente, nossa autenticidade perdida. Quando tentamos agir ignorando a sombra, ela encontra maneiras sutis de sabotar nossos esforços. A sabotagem da sombra é sofisticada e inteligente. Ela não atua de forma grosseira ou óbvia. Ela trabalha através de esquecimentos convenientes, acidentes que impedem o progresso, procrastinação inexplicável e uma misteriosa falta de energia justamente quando você mais precisa agir. É como se uma parte de você estivesse constantemente puxando o tapete dos seus próprios pés. E o mais perturbador é que isso acontece sem sua autorização consciente. Muitas vezes, nossa própria vontade é vista como perigosa pela sombra. Isso acontece porque, em algum momento da vida, aprendemos que nossos desejos genuínos eram inaceitáveis, ameaçadores ou inconvenientes para as pessoas importantes ao nosso redor. A criança que foi constantemente desencorajada a expressar suas preferências desenvolveu uma sombra que considera qualquer manifestação de vontade própria como potencialmente destrutiva para os relacionamentos. Existe um medo inconsciente profundo de que, se você realmente permitir que sua vontade floresça, se você ousar ser quem realmente é, isso resultará na perda do amor e da aprovação das pessoas importantes. A sombra opera como um sistema de segurança primitivo que prefere a insatisfação conhecida ao risco da rejeição desconhecida. Ela sussurra: é melhor ficar pequeno e ser aceito do que crescer e ficar sozinho. A autoimagem sabotadora foi criada como uma estratégia de sobrevivência. Em algum momento você concluiu, mesmo que inconscientemente, que certas partes de você eram inaceitáveis e precisavam ser escondidas ou eliminadas. Talvez sua espontaneidade foi vista como inconveniente, sua sensibilidade como fraqueza, sua ambição como egoísmo, sua criatividade como impraticável. Essas partes rejeitadas não desaparecem. Elas se tornam sombra e passam a operar contra seus interesses conscientes. Jung descobriu que a sombra possui uma lógica própria de proteção. Ela acredita genuinamente que está cuidando de você quando sabota seus esforços. Do ponto de vista da sombra, impedir que você haja é impedir que você se exponha ao risco de rejeição, fracasso ou abandono. É um amor distorcido,
mas é amor na perspectiva dessa parte inconsciente que um dia concluiu que sua segurança dependia de você permanecer invisível. O que torna a situação ainda mais complexa é que a sombra guarda não apenas nossos medos e limitações, mas também nossos potenciais mais poderosos. Aquela parte de você que sonha grande, que ousa, que cria, que lidera, se foi reprimida muito cedo, pode ter se tornado sombra. Agora, ironicamente, é sua própria grandeza que sabota seus movimentos, porque ela foi associada com perigo na sua história pessoal. A sombra também carrega o que Jung chamou de função inferior, aqueles aspectos da personalidade que não desenvolvemos porque não eram valorizados no nosso ambiente de origem. Se você cresceu numa família que supervalorizava a razão, sua intuição pode ter se tornado sombra. Se cresceu onde a força era tudo, sua sensibilidade pode estar escondida nas sombras. E essa parte rejeitada constantemente sabota tentativas de sucesso que não a incluem. Existe ainda a dimensão coletiva da sombra. Você pode estar carregando não apenas suas rejeições pessoais, mas também os aspectos rejeitados da sua família, cultura ou grupo social. Se você vem de um ambiente onde o sucesso era visto com desconfiança, onde a felicidade era considerada ingenuidade, onde ousar era sinônimo de traição, essas informações coletivas operam na sua sombra pessoal. O trabalho com a sombra não consiste em eliminá-la, isso seria impossível e destrutivo, mas em reconhecê-la, compreender sua função protetiva e encontrar maneiras de integrar sua energia de forma construtiva. Quando a sombra se sente vista e respeitada, quando suas preocupações são acolhidas conscientemente, ela pode se tornar uma aliada poderosa ao invés de uma sabotadora constante. A verdadeira liberação da vontade acontece quando fazemos as pazes com nossa sombra, quando reconhecemos que ela guarda não apenas nossos medos, mas também nossa força reprimida. Integrar a sombra significa acessar uma energia vital que estava sendo desperdiçada em autossabotagem e canalizá-la para a criação da vida que realmente desejamos viver. Tenho recebido mensagens emocionantes de pessoas que se identificam profundamente com os conteúdos que compartilhamos aqui. É tocante saber que estes vídeos têm servido como apoio em momentos de busca por compreensão e autoconhecimento. Muitos relatam que encontram aqui palavras para sentimentos que não conseguiam nomear, chaves para portas internas que pareciam trancadas para sempre. Mas quero compartilhar algo importante. O conhecimento sozinho não transforma. Por mais profundo que seja o insight, por mais tocante que seja a identificação com o conteúdo, a verdadeira mudança acontece quando saímos da posição de espectadores e nos tornamos protagonistas ativos da nossa jornada interior. Ouvir, compreender e se reconhecer são passos essenciais, mas eles precisam ser seguidos pela coragem de agir. Por isso, desenvolvemos o programa Como Transformar Dor Emocional em Força, um acompanhamento estruturado com passos práticos que irão te ajudar nessa caminhada de integração e transformação. Não é apenas teoria, são ferramentas concretas para que você possa aplicar esses insights na sua vida real, criando mudanças tangíveis e duradouras. O link está disponível no primeiro comentário fixado. Se você sente que chegou o momento de dar esse próximo passo na sua jornada de autoconhecimento, eu te convido a conhecer o programa. Agora, vamos continuar aprofundando nossa exploração sobre motivação e paralisia interior. Existe uma tirania silenciosa operando na vida de muitas pessoas. A ditadura do eu idealizado. Esse é um personagem interno que criamos baseado não em quem realmente somos, mas em quem acreditamos que deveríamos ser. Ele é uma colagem de expectativas familiares, pressões sociais, padrões de perfeição e idealizações que, ao invés de inspirar, acabam funcionando como uma prisão psicológica. O falso self nasce quando aprendemos que nossa naturalidade não é suficiente, que precisamos nos tornar outra pessoa para ser aceitos. O eu idealizado é implacável em suas exigências. Ele sussurra constantemente comparações cruéis. Você já deveria ter chegado lá. Fulano da sua idade já conseguiu isso. Se você fosse realmente capaz,
Isso seria fácil. Essa voz interna estabelece padrões impossíveis e depois usa nosso fracasso em alcançá-los como evidência de nossa inadequação fundamental. É um sistema perverso que se alimenta da nossa insatisfação consigo mesmo. A vergonha por não corresponder a essas expectativas invisíveis é uma das forças mais paralisantes da psique humana. Jung observou que a vergonha é diferente da culpa. Enquanto a culpa diz, eu fiz algo errado, a vergonha sussurra, eu sou algo errado. Quando você se sente envergonhado por não ser quem deveria ser, por não ter alcançado o que deveria ter alcançado, a energia vital simplesmente se esgota. Como você pode agir com vitalidade quando acredita que sua essência é fundamentalmente defeituosa? O mais devastador é que muitas vezes esse eu idealizado nem sequer representa nossos desejos genuínos, mas sim uma versão distorcida do que imaginamos que os outros esperam de nós. Você pode estar exausto tentando se tornar alguém que nunca escolheu ser, perseguindo objetivos que não fazem seu coração palpitar, apenas para atender expectativas que talvez nem sejam reais. É como ser um ator forçado a interpretar um personagem que odeia, numa peça que nunca escolheu participar. Jung falava sobre a diferença entre personalidade e persona. A personalidade é quem você realmente é. A persona é a máscara social que você usa para navegar no mundo. O problema surge quando a persona se torna tão dominante que você perde o contato com sua personalidade autêntica. O eu idealizado é uma versão extrema da persona, uma máscara tão rígida e exigente que sufoca qualquer manifestação genuína de quem você realmente é. O cansaço existencial que você sente pode ser o resultado de anos tentando animar um personagem que não corresponde à sua natureza essencial. É como tentar fazer um pássaro nadar ou um peixe voar. Pode até ser possível com muito esforço, mas vai contra a essência do ser. Quando você tenta constantemente ser alguém que não é, cada ação requer uma quantidade desproporcional de energia, porque você está nadando contra a corrente da sua própria natureza. A alma possui uma sabedoria primitiva que reconhece a falsidade. Ela se recusa a investir energia em projetos que exigem a traição da sua essência. Por isso, quando você tenta motivar-se a perseguir objetivos que não conversam com quem você realmente é, encontra apenas resistência interna. Não é birra ou preguiça. É a inteligência profunda da alma protegendo sua integridade. As idealizações também funcionam como uma fuga da responsabilidade de aceitar e trabalhar com quem você realmente é. É mais fácil fantasiar sobre a versão idealizada de si mesmo do que enfrentar a realidade das suas limitações, peculiaridades e imperfeições. Mas Jung nos ensina que a verdadeira individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige a coragem de aceitar e integrar todos os aspectos de si mesmo, incluindo aqueles que não correspondem ao ideal. O eu idealizado também rouba o prazer do processo. Quando você está obcecado com uma versão fantasiosa de quem deveria ser, perde a capacidade de apreciar quem está se tornando. Cada pequeno progresso é minimizado porque não atende aos padrões impossíveis estabelecidos. Você vive sempre em déficit, sempre devendo algo para esse juiz interno implacável que nunca se satisfaz com nada menos que a perfeição. A paralisia surge porque a alma se recusa a colaborar com projetos que negam sua natureza fundamental. Ela não vai emprestar energia para esforços que exigem você se tornar menos humano, menos único, menos autêntico. A verdadeira motivação só pode emergir quando há uma reconciliação entre quem você é e quem você está tentando se tornar, quando o crescimento acontece a partir da sua essência, não contra ela. Existe um fenômeno psicológico profundo que Jung explorou em sua obra: a lealdade inconsciente às condições emocionais da nossa origem. Muitas vezes, a falta de motivação não surge de incapacidade ou preguiça, mas de um conflito interno devastador. A culpa que emerge quando tentamos crescer além das limitações que caracterizaram nosso ambiente original. É como se uma parte de nós
acreditasse que ser feliz ou bem-sucedido constituiria uma traição aos que não puderam ter as mesmas oportunidades. A culpa por crescer é uma das forças mais sutis e destrutivas que impedem o florescimento humano. Ela surge quando internalizamos a crença de que nosso sucesso diminuirá, abandonará ou envergonhará aqueles que permaneceram nas mesmas condições limitantes. Se você cresceu numa família onde o sofrimento era a linguagem do amor, onde a escassez era a realidade aceita, onde sonhar era considerado ingenuidade, tentar transcender essas condições pode gerar uma culpa profunda e paralisante. Esse vínculo inconsciente com a dor familiar funciona como uma corrente invisível. É o que os terapeutas familiares chamam de lealdade invisível. Um pacto não verbalizado que estabelece que pertencer significa compartilhar das mesmas limitações, dos mesmos sofrimentos, das mesmas impossibilidades. Romper com esse padrão pode ser interpretado pelo inconsciente como um ato de traição ao grupo de origem, gerando ansiedade, culpa e, consequentemente, autossabotagem. A crença de que ser feliz é abandonar os que não puderam ser é particularmente devastadora. Ela se manifesta em pensamentos como: como posso estar bem quando minha mãe sempre sofreu? Quem sou eu para ter o que meu pai nunca conseguiu? Se eu for bem-sucedido, estarei negando a realidade da minha família. Essa lógica emocional primitiva não reconhece que seu crescimento pode, na verdade, honrar e dignificar as lutas daqueles que vieram antes. Jung descobriu que carregamos dentro de nós não apenas nossas próprias limitações, mas também as limitações não resolvidas de gerações anteriores. Se sua linhagem familiar tem uma história de fracasso, resignação ou impossibilidade, essas informações podem estar operando no seu inconsciente como destino inevitável. Tentar escrever uma história diferente pode gerar uma resistência interna que se manifesta como falta de motivação ou autossabotagem constante. O boicote inconsciente surge como uma forma distorcida de fidelidade. Quando você começa a prosperar, uma parte profunda pode interpretar isso como deslealdade e acionar mecanismos internos para restaurar o equilíbrio familiar conhecido. Por isso, muitas pessoas conseguem chegar perto do sucesso, mas sempre encontram uma maneira de sabotá-lo no último momento. Não é falta de capacidade, é excesso de lealdade inconsciente a padrões limitantes. Existe também a dimensão da sobrevivência do grupo. No nível primitivo da psique, destacar-se pode ser interpretado como risco de expulsão da tribo. Se você cresceu num ambiente onde quem se achava era criticado, onde a inveja era manifestada como amor, onde ser diferente significava isolamento, sua mente inconsciente pode ter concluído que crescer é perigoso para sua sobrevivência social e emocional. A identificação com o sofrimento familiar pode ser tão profunda que você literalmente não consegue imaginar-se fora dele. É como se sua identidade tivesse sido construída ao redor da dor compartilhada, e abandonar essa dor significasse perder a si mesmo. Por isso, mesmo quando oportunidades surgem, mesmo quando o caminho está claro, uma parte de você pode se recusar a caminhar, porque isso implicaria em deixar para trás não apenas as limitações, mas também a sensação de pertencimento que elas proporcionavam. O mais cruel é que essa lealdade inconsciente aos padrões limitantes é frequentemente mal compreendida como preguiça ou falta de ambição. As pessoas ao redor podem não entender por que você não se esforça mais, quando, na verdade, você está travando uma batalha interna complexa entre o desejo de crescer e a necessidade primitiva de manter-se conectado às suas origens emocionais. Jung observou que alguns dos conflitos mais profundos da alma humana surgem quando nossos impulsos individuais de crescimento entram em choque com nossa necessidade arcaica de pertencimento. A individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige coragem não apenas para enfrentar o desconhecido, mas também para suportar a culpa e o medo de estar traindo aqueles que amamos ao transcender as limitações que eles não conseguiram superar. A verdadeira libertação
começa quando você compreende que honrar sua família de origem não significa perpetuar suas limitações, mas sim realizar os potenciais que eles não puderam desenvolver. Seu crescimento pode ser uma forma de completar a história familiar, não de traí-la. É possível crescer mantendo o amor e a conexão, desde que você encontre maneiras conscientes de lidar com a culpa e redefinir o que significa ser leal às suas raízes. No coração da paralisia motivacional reside um conflito fundamental que Jung identificou como uma das fontes mais profundas do sofrimento humano: a divisão entre o que você genuinamente quer e o que foi treinado a querer. Essa batalha interna acontece em níveis tão sutis que muitas vezes nem percebemos sua existência, mas ela opera constantemente, esgotando nossa energia vital e criando uma dissonância que se manifesta como ansiedade, confusão e, inevitavelmente, falta de motivação para agir. A ansiedade que você sente frequentemente não é apenas nervosismo ou preocupação, é o reflexo direto desse conflito interno. Quando uma parte de você quer ir numa direção e outra parte puxa para o lado oposto, o resultado é uma tensão constante que o corpo interpreta como ameaça. A mente inconsciente não consegue relaxar porque está constantemente mediando essa guerra civil interna entre desejos autênticos e expectativas internalizadas. Jung descobriu que carregamos dentro de nós múltiplas vozes, múltiplas necessidades, múltiplos eus que nem sempre estão em harmonia. Existe o eu que quer segurança e o eu que anseia por aventura, o eu que precisa de aprovação e o eu que deseja liberdade, o eu que foi programado para ser responsável e o eu que sonha em ser espontâneo. Quando esses aspectos internos estão em conflito, a paralisia surge como um sintoma dessa divisão não resolvida. A dificuldade de sustentar prazer e merecimento é outro reflexo dessa guerra interna. Muitas pessoas conseguem momentos de alegria, mas não conseguem mantê-los. É como se uma parte delas se sabotasse sempre que a vida começa a fluir de forma satisfatória. Isso acontece porque o prazer e o merecimento podem estar associados, no inconsciente, com perigo, culpa ou traição aos padrões familiares internalizados. Existe uma sabedoria profunda na alma que Jung chamou de função transcendente, a capacidade natural da psique de encontrar soluções criativas para conflitos aparentemente irreconciliáveis. Mas essa função só pode operar quando paramos de ver a alma como inimiga e começamos a compreendê-la como uma bússola sofisticada que sempre aponta para nossa verdade mais profunda, mesmo quando essa verdade parece inconveniente ou assustadora. A alma não é obstinada por capricho. Ela tem razões profundas para suas resistências. Quando ela se recusa a cooperar com determinados projetos ou direções, geralmente é porque detectou algo que a mente consciente ainda não percebeu. Talvez o caminho escolhido exija a traição de valores essenciais. Talvez o objetivo perseguido não corresponda aos seus dons naturais. Talvez a motivação venha de feridas não curadas ao invés de aspirações genuínas. O conflito também surge quando tentamos forçar nossa natureza única a se adequar a moldes padronizados de sucesso ou realização. Se você é naturalmente contemplativo numa cultura que valoriza apenas a ação, se você é sensível num ambiente que considera isso fraqueza, se você é criativo numa família que só valoriza o prático, vai haver uma tensão constante entre quem você é e quem você sente que precisa ser. Jung ensinou que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não elimina os conflitos internos, mas nos ensina a dançar com eles de forma mais consciente e criativa. Em vez de tentar silenciar as vozes internas que discordam, aprendemos a ouvi-las, compreender suas preocupações legítimas e encontrar caminhos que honrem as diferentes necessidades da nossa psique complexa. A verdadeira paz interna não vem da eliminação do conflito, mas da integração consciente dos diferentes aspectos de nossa natureza. Quando conseguimos criar espaço interno para nossas contradições, quando aceitamos que somos seres multifacetados,
com necessidades às vezes opostas, a energia que estava sendo desperdiçada em guerra civil pode ser canalizada para a criação de uma vida mais autêntica e satisfatória. A alma, quando se sente vista e respeitada em sua complexidade, quando suas diferentes vozes são acolhidas conscientemente, ao invés de reprimidas ou julgadas, naturalmente encontra maneiras criativas de harmonizar aparentes contradições. É como uma orquestra que aprende a tocar uma sinfonia ao invés de cada instrumento tentar dominar sozinho. A motivação genuína emerge dessa harmonia interna, dessa capacidade de mover-se no mundo honrando a totalidade de quem você é. Uma das descobertas mais revolucionárias de Jung foi compreender que muitos dos sintomas que interpretamos como patológicos são, na verdade, tentativas inteligentes da psique de nos proteger ou nos reorientar. A paralisia que você sente não é uma falha do seu sistema motivacional. É um freio sofisticado que sua alma aciona quando detecta que você está se movendo numa direção que pode ser prejudicial para sua integridade ou crescimento genuíno. O corpo e a mente possuem uma sabedoria que transcende nossa compreensão consciente. Imagine seu sistema psicológico como um carro moderno com sensores sofisticados. Quando você tenta dirigir em alta velocidade numa estrada perigosa, os sistemas de segurança automaticamente reduzem a velocidade, mesmo que conscientemente você queira acelerar. A falta de motivação pode estar funcionando como esse sistema de segurança, impedindo que você se mova em direções que, embora pareçam desejáveis conscientemente, podem estar desalinhadas com sua verdade mais profunda. A procrastinação, quando vista através dessa lente, deixa de ser um defeito de caráter e se revela como uma forma de resistência legítima. Talvez sua alma esteja dizendo, não é assim, não é agora, ou não é isso. A sabedoria inconsciente pode estar detectando aspectos da situação que sua mente racional ainda não processou. Por isso, ao invés de forçar a ação contra essa resistência, que tal pausar para investigar que informação sua psique está tentando comunicar? Jung observou que a psique possui uma capacidade notável de autorregulação. Quando estamos desequilibrados numa direção, ela naturalmente cria movimentos compensatórios para restaurar a harmonia. Se você está sendo excessivamente racional, ela pode gerar impulsos emocionais. Se está sendo muito extrovertido, pode criar necessidades de introversão. A falta de energia para certas atividades pode ser essa função regulatória dizendo que você precisa de reequilíbrio. Existe uma diferença fundamental entre a paralisia que surge do medo e a paralisia que surge da sabedoria. A primeira é reativa, baseada em traumas e limitações antigas. A segunda é responsiva, baseada numa percepção sutil de que algo precisa ser visto ou integrado antes que o movimento seja apropriado. Aprender a distinguir entre essas duas formas de imobilidade é crucial para compreender quando empurrar através da resistência e quando honrá-la como guia. Quando a alma diz, ainda não, geralmente é porque existe uma preparação interna que precisa acontecer primeiro. Talvez você precise integrar aprendizados de experiências anteriores. Talvez precise curar feridas que ainda sangram e que comprometeriam o sucesso futuro. Talvez precise desenvolver recursos internos que serão necessários para sustentar o que está tentando criar. A paralisia pode ser um pedido de paciência consigo mesmo. A necessidade de parar para reorientar é especialmente importante numa cultura que idolatra a ação constante. Vivemos numa sociedade que interpreta qualquer pausa como falha, qualquer momento de reflexão como perda de tempo. Mas Jung sabia que os períodos de aparente inatividade são frequentemente os mais férteis para o crescimento psicológico. É no silêncio, na pausa, na aparente paralisia que muitas vezes acontecem as transformações mais profundas. O corpo físico possui uma sabedoria primitiva que muitas vezes supera nossa compreensão mental. Quando você sente fadiga inexplicável, quando suas pernas parecem pesadas, quando sua energia simplesmente não está disponível para determinados projetos,
Pode ser que seu organismo esteja comunicando algo importante sobre a adequação daquele movimento para seu sistema total. Jung falava sobre a importância dos períodos de incubação no processo criativo e transformativo. Assim como uma semente precisa de tempo no escuro para germinar, muitas vezes nossas transformações pessoais precisam de períodos de aparente inatividade para que mudanças profundas possam acontecer nos bastidores da consciência. A pressa pode interromper esse processo natural de maturação. A verdadeira sabedoria está em aprender a confiar na inteligência da sua paralisia quando ela surge de um lugar genuíno de autocuidado e não de medo limitante. É desenvolver a capacidade de discernir quando a resistência está te protegendo de movimentos prematuros ou inadequados e quando está simplesmente repetindo padrões antigos de evitação. Essa distinção é uma das habilidades mais importantes no processo de individuação. A motivação genuína não pode ser forçada. Ela emerge naturalmente quando há alinhamento entre ação externa e necessidade interna, quando o movimento proposto conversa com a totalidade de quem você é, incluindo suas necessidades de segurança, crescimento e autenticidade. Quando esse alinhamento existe, a paralisia se dissolve porque não há mais conflito interno para gerar resistência. Existe um tipo de exaustão que nenhum descanso consegue curar. O cansaço que surge quando há uma distância muito grande entre sua essência autêntica e a vida que você está vivendo. Jung identificou esse fenômeno como uma das causas mais profundas da depressão, ansiedade e falta de sentido que caracterizam o mal-estar moderno. Quando sua alma não se reconhece na vida que você construiu, quando não há conversação entre quem você é e como você vive, a motivação simplesmente não consegue florescer. A vida que não conversa com sua essência é como usar roupas do tamanho errado. Você até consegue andar, mas cada movimento é desconfortável, restritivo, artificial. Por mais que você tente se adaptar, por mais que se esforce para fazer funcionar, há algo fundamentalmente inadequado na situação que drena sua energia vital de forma constante e inexplicável. Jung observou que muitas pessoas vivem como atores interpretando personagens que não escolheram, em peças que não gostam, para plateias que talvez nem existam. Elas constroem vidas inteiras baseadas em expectativas externas, padrões sociais ou tentativas de provar algo para alguém, perdendo completamente o contato com seus impulsos autênticos, seus valores verdadeiros e seus dons únicos. A perda de sentido que você pode estar sentindo não é filosófica ou existencial no sentido abstrato. Ela é profundamente pessoal e específica. É sua alma dizendo que a vida atual não está oferecendo espaço para sua natureza se expressar, para seus talentos se manifestarem, para seus valores se materializarem. É um convite urgente, embora muitas vezes ignorado, para uma reconexão com sua autenticidade perdida. O impulso verdadeiro, aquele que sustenta a ação no tempo e gera satisfação genuína, só pode nascer do alinhamento entre mundo interno e externo. Quando há coerência entre seus valores profundos e suas escolhas práticas, entre seus dons naturais e suas atividades cotidianas, entre seus sonhos autênticos e suas metas concretas, a motivação flui naturalmente porque não há resistência interna para superar. Por outro lado, quando tentamos nos motivar a partir da obrigação, do deveria, da pressão externa, estamos tentando fazer funcionar um sistema que está fundamentalmente desalinhado. É como tentar dirigir um carro com os pneus desalinhados. Você até consegue se mover, mas desgasta todo o sistema e, eventualmente, algo vai quebrar. A alma não sustenta por muito tempo movimentos que negam sua natureza. Jung descobriu que cada pessoa possui o que ele chamou de mito pessoal, uma história única, um conjunto de símbolos, temas e direções que dão significado e propósito à vida individual. Quando perdemos contato com o nosso mito pessoal, quando nossa vida deixa de expressar nossa narrativa única, experimentamos uma crise de sentido que se manifesta como depressão, ansiedade ou paralisia motivacional. A sociedade moderna,
com sua tendência à padronização e produtividade em massa, frequentemente nos desconecta desse mito pessoal. Somos encorajados a querer as mesmas coisas, a perseguir os mesmos objetivos, a definir sucesso da mesma maneira. Mas Jung sabia que cada alma tem necessidades, timing e direções únicas, e tentar forçar todas as pessoas no mesmo molde é uma receita para o adoecimento psicológico. O vazio que você pode estar sentindo é, paradoxalmente, um sinal de saúde psicológica. É sua alma se recusando a aceitar uma vida que não lhe serve, resistindo à normalização de uma existência que não honra sua singularidade. É um protesto interno contra a traição de si mesmo, um pedido desesperado para que você volte a escutar e honrar sua voz interior. A reconexão com a autenticidade não é um processo simples ou rápido, especialmente depois de anos vivendo desalinhado. Requer coragem para questionar escolhas que pareciam certas, para decepcionar pessoas que se acostumaram com sua versão adaptada, para enfrentar medos sobre quem você realmente é quando remove as máscaras sociais que usou por tanto tempo. Sem verdade, sem essa consonância profunda entre ser e viver, nenhuma técnica de motivação consegue criar entusiasmo duradouro. Você pode até conseguir se empurrar para a ação por períodos curtos, mas sempre voltará ao estado de apatia porque está tentando animar uma vida que sua alma não escolheu. A motivação genuína é sempre uma expressão natural de uma vida alinhada com a verdade interior. Se você chegou até aqui, é porque reconhece em si mesmo essa jornada complexa entre paralisia e movimento, entre medo e coragem, entre vida adaptada e vida autêntica. Essa identificação não é coincidência. É sua alma reconhecendo verdades que talvez não conseguia nomear antes, mas que sempre soube existir nos territórios mais profundos da sua experiência. A compreensão teórica, por mais profunda que seja, é apenas o primeiro passo numa jornada de transformação que exige aplicação prática e acompanhamento estruturado. Por isso, desenvolvemos o programa Como Transformar Dor Emocional em Força, um processo cuidadosamente elaborado que oferece ferramentas concretas para você integrar esses insights na sua vida cotidiana. Este programa não é apenas informativo, é transformativo. Ele foi criado para pessoas que chegaram ao ponto de reconhecer que precisam de mais do que compreensão. Precisam de um caminho prático para sair da paralisia e construir uma vida que conversa genuinamente com quem são. O link está disponível no primeiro comentário fixado, e eu convido você a dar esse próximo passo corajoso na sua jornada. Vamos continuar explorando juntos os caminhos para a reconexão com sua vontade autêntica e a libertação da sua capacidade natural de agir a partir da verdade interior. A liberação da vontade autêntica começa com um ato de coragem radical, encarar de frente as crenças que ainda ditam secretamente seu valor pessoal. Essas crenças, muitas vezes instaladas na infância e reforçadas ao longo dos anos, operam como programações invisíveis que determinam o que você acha que merece, o que considera possível e o que acredita ser apropriado para alguém como você. Jung descobriu que essas convicções inconscientes são mais poderosas que qualquer desejo consciente em determinar o curso de uma vida. Encarar essas crenças limitantes não é um processo intelectual, mas uma descida corajosa aos porões da psique, onde moram as conclusões mais primitivas sobre quem você é e o que pode esperar da vida. É investigar frases como "não sou suficiente", "não mereço coisas boas", "pessoas como eu não conseguem isso", e descobrir não apenas que elas existem, mas como elas foram construídas e por que continuam ativas. Romper com os pactos invisíveis de escassez e autoabandono é talvez uma das tarefas mais desafiadoras do processo de individuação. Esses pactos foram estabelecidos muito cedo, quando você concluiu que era mais seguro esperar pouco da vida do que se decepcionar, mais prudente se abandonar do que ser abandonado por outros. Eles funcionaram como estratégias de sobrevivência psicológica, mas agora operam como prisões que impedem seu florescimento. A coragem de desejar com inteireza
é revolucionária numa cultura que ensina, especialmente as pessoas sensíveis, que é perigoso querer demais. Muitos aprenderam que o desejo é fonte de sofrimento, que é melhor não querer para não sofrer. Mas Jung compreendeu que o desejo genuíno é a força motriz da individuação. É através dos nossos anseios mais profundos que a alma comunica a direção do crescimento. Desejar com inteireza significa não apenas permitir que os desejos existam, mas honrá-los como mensageiros válidos da sua essência. Significa parar de julgar seus anseios como inadequados, impossíveis ou inconvenientes. Significa reconhecer que seus desejos mais autênticos carregam informações preciosas sobre quem você é e para onde sua vida quer se expandir. Jung observou que existe uma diferença fundamental entre desejos neuróticos, que surgem de feridas e carências, e desejos autênticos, que emergem da nossa natureza essencial, buscando expressão. Os primeiros nos mantêm presos em ciclos repetitivos. Os segundos nos impulsionam para o crescimento e realização. Aprender a distinguir entre esses dois tipos de desejo é crucial para desenvolver uma vontade saudável. O impulso de agir nasce quando a alma se sente vista, compreendida e respeitada em suas necessidades mais profundas. Não é possível forçar esse impulso através de técnicas externas ou pressão mental. Ele emerge naturalmente quando há uma atmosfera interna de aceitação e amor próprio, quando você trata seus desejos com a mesma seriedade e cuidado que trataria os desejos de alguém muito amado. A alma possui uma lógica própria que nem sempre coincide com a racionalidade linear. Ela responde à beleza, ao significado, à coerência emocional, ao timing orgânico. Por isso, quando você tenta motivar-se apenas através de argumentos lógicos sobre por que deveria fazer algo, encontra resistência. A alma precisa sentir que o movimento proposto faz sentido não apenas logicamente, mas também emocionalmente, esteticamente, simbolicamente. Ver a alma genuinamente significa reconhecer e honrar suas peculiaridades, seu timing único, suas necessidades específicas, seus medos legítimos e seus desejos autênticos. Significa parar de tentar corrigi-la, melhorá-la ou forçá-la a ser diferente do que é, e começar a trabalhar em parceria com sua sabedoria inata. Quando a alma se sente genuinamente vista e respeitada, quando suas preocupações são acolhidas conscientemente, ao invés de ignoradas ou reprimidas, ela naturalmente se abre para a possibilidade de crescimento e movimento. É como cuidar de uma planta. Você não pode forçar o crescimento, mas pode criar as condições adequadas para que ele aconteça naturalmente. Quando agir deixa de ser luta e vira consequência, você experimentou o que Jung considerava o estado ideal de funcionamento humano. Aquele momento em que há tal alinhamento entre mundo interno e externo que a ação flui naturalmente, sem esforço forçado, sem resistência interna. Nesse estado, você não precisa se motivar, porque já está motivado. Não precisa se disciplinar, porque já está movido por algo maior que a disciplina. Está movido pela própria vida, querendo se expressar através de você. A motivação, quando genuína, nunca é uma luta contra si mesmo, mas uma resposta orgânica a um chamado interno. É como a diferença entre empurrar um carro morro acima e simplesmente remover os freios para que ele role naturalmente morro abaixo. No primeiro caso, você luta contra as forças naturais. No segundo, você colabora com elas. A verdadeira motivação é sempre colaborativa, nunca combativa. Jung descobriu que quando há coerência entre nossos valores mais profundos, nossos dons naturais e nossas ações cotidianas, a energia vital flui sem obstáculos. Não é que desaparecem os desafios ou as dificuldades externas, mas desaparece a resistência interna que consumia grande parte da nossa energia. Toda a força que estava sendo desperdiçada em conflitos internos pode então ser canalizada para a criação e a realização. Agir em verdade significa que cada movimento, cada escolha, cada decisão surge de um lugar de autenticidade, ao invés de obrigação. Não é que você faz apenas o que quer, ignorando responsabilidades.
é que mesmo suas responsabilidades são assumidas de forma consciente e alinhada. Porque você escolheu aquela vida, aqueles compromissos, aquelas pessoas. A intencionalidade e presença em cada ação. Quando o interno se alinha, quando não há mais guerra civil entre diferentes partes de você, quando seus desejos conscientes conversam harmoniosamente com suas necessidades inconscientes, uma energia extraordinária fica disponível. É a energia que antes estava sendo consumida em autossabotagem, conflitos internos e resistências, que agora pode ser usada para criar, construir, amar e se expressar no mundo. A liberdade de se mover sem se trair é talvez a conquista mais preciosa do processo de individuação. Significa que você pode perseguir objetivos ambiciosos sem abandonar sua sensibilidade, pode ser bem-sucedido sem negar suas origens, pode crescer sem perder sua compaixão, pode ser forte sem esconder sua vulnerabilidade. Você não precisa mais escolher entre partes de si mesmo. Jung entendia que a verdadeira maturidade psicológica não elimina a complexidade da natureza humana, mas nos ensina a dançar conscientemente com nossas contradições. Em vez de tentar resolver todos os conflitos internos, aprendemos a incluí-los de forma criativa, encontrando maneiras de honrar diferentes aspectos de nossa personalidade em diferentes contextos e momentos. A vontade como expressão da alma não é caprichosa ou irresponsável. Ela é profundamente sábia e conectada com algo maior que os impulsos imediatos. É uma vontade que considera não apenas o que você quer agora, mas quem você está se tornando, que impacto suas ações terão no mundo, como suas escolhas afetam as pessoas que ama. É uma vontade madura, integrada e consciente. Existe uma diferença fundamental entre vontade egóica, que surge do ego ferido tentando provar algo, e vontade essencial, que emerge da alma autêntica buscando expressão. A primeira é reativa, defensiva, competitiva. A segunda é criativa, generosa, colaborativa. Quando você age a partir da vontade essencial, suas ações naturalmente beneficiam não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. O movimento que surge da vontade autêntica tem uma qualidade especial. Ele é ao mesmo tempo pessoal e transpessoal, individual e universal. Quando você age a partir da sua verdade mais profunda, você não está apenas realizando seus desejos pessoais, mas permitindo que algo maior se expresse através da sua vida única. Você se torna um canal para forças criativas e transformadoras que transcendem sua personalidade individual. A paralisia não é preguiça. Essa é talvez a compreensão mais libertadora que podemos levar desta exploração profunda pelos territórios da motivação humana. O que você tem interpretado como falha de caráter, falta de disciplina ou inadequação pessoal é, na verdade, o sintoma inteligente de uma desconexão. Desconexão entre quem você realmente é e a vida que está tentando viver, entre seus valores autênticos e suas metas impostas, entre sua alma e as expectativas que absorveu do mundo. Jung nos ensinou que a psique humana é infinitamente mais complexa e sábia do que nossa cultura materialista nos leva a acreditar. Quando você sente aquela paralisia familiar, aquela falta de energia para perseguir objetivos que deveria querer, sua alma está se comunicando. Ela está dizendo que algo precisa ser visto, integrado, curado ou simplesmente honrado antes que o movimento genuíno possa acontecer. A jornada que fizemos juntos hoje revelou as camadas profundas dessa paralisia. Desde as crenças herdadas que ditam nosso valor, passando pela sabotagem da sombra rejeitada, pelos conflitos com o eu idealizado, pelas lealdades invisíveis ao sofrimento familiar, até chegar à divisão interna, entre desejos autênticos e expectativas internalizadas. Cada uma dessas camadas carrega informações preciosas sobre o caminho de volta à sua vontade verdadeira. Compreendemos que a motivação não é algo que se conquista através de técnicas externas ou força de vontade bruta. Ela emerge naturalmente quando há alinhamento interno, quando a alma se sente vista e respeitada,
quando não precisamos mais trair partes essenciais de nós mesmos para agir no mundo. A verdadeira motivação é sempre uma expressão da integridade, não uma vitória sobre ela. O mais revolucionário é reconhecer que aquilo que você tem julgado como sua falha pode ser, na verdade, sua maior sabedoria. A resistência interna que você sente pode estar protegendo você de caminhos que não servem à sua essência, freando movimentos que não conversam com sua verdade, impedindo que você desperdice energia vital em direções que não nutrem sua alma. Descobrimos também que a alma possui uma lógica própria, um timing orgânico, uma inteligência que transcende nossa compreensão racional. Ela não responde à pressão ou coerção. Ela floresce sob condições de aceitação, compreensão e amor próprio genuíno. Quando você para de lutar contra sua natureza e começa a colaborar com ela, a energia que estava sendo desperdiçada em conflitos internos fica disponível para a criação de uma vida autêntica. A verdadeira liberdade não está em poder fazer qualquer coisa, mas em poder ser quem você realmente é, sem se trair no processo. É a capacidade de mover-se no mundo mantendo sua integridade, de perseguir objetivos sem abandonar sua essência, de crescer sem perder o contato com suas raízes emocionais mais profundas. Se você se sentiu profundamente tocado por essa travessia interna que fizemos juntos, se reconheceu sua própria jornada nas palavras que compartilhamos, eu convido você a deixar um comentário com a palavra "Estou despertando". Essa não é apenas uma interação social. É um ato simbólico de reconhecimento do processo de transformação que já está acontecendo dentro de você. Curta este vídeo como forma de honrar não apenas o conteúdo, mas principalmente sua coragem de olhar para dentro, de questionar padrões antigos e de abrir-se para a possibilidade de uma vida mais alinhada com sua verdade. Compartilhe com alguém que você reconhece que está vivendo essa mesma batalha interna. Às vezes, a pessoa mais próxima de nós precisa ouvir exatamente essas palavras para compreender que não está sozinha em sua luta. Se inscreva no canal para continuar essa jornada conosco. Este espaço existe para apoiar sua reconexão com a sabedoria mais profunda da sua alma, para oferecer linguagem às experiências que talvez você não conseguisse nomear, e para lembrar você constantemente de que existe uma inteligência em seus sintomas, uma sabedoria em suas resistências e um caminho de volta para sua vontade autêntica. Gratidão imensa por ter permitido que essas reflexões chegassem até você, por ter criado espaço interno para que essas sementes pudessem germinar em sua consciência. Que essa compreensão seja não apenas informação, mas transformação. Que ela acenda algo dentro de você que já sabia dessas verdades, mas precisava ser lembrado de que sabia. A alma não age sob pressão. Ela floresce sob verdade. Permita que essa verdade seja o solo fértil onde sua vontade autêntica pode finalmente germinar e crescer, livre das amarras do passado e alinhada com o futuro que sua essência mais profunda está chamando você para criar.